Bom, aí estamos com a sala aberta, estou vendo aqui os participantes entrando. Uau, tá rápido o cronômetro aqui, hein? Subindo Tá. bastante gente. Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos aguardar alguns minutinhos aqui com os palestrantes, qual eu já agradeço desde já. Estou arrumando a câmera aqui também, né? A gente dá uma desenquadrada. Vamos aguardar uns 5 minutinhos, né, Lu? Acho que é bom. Isso, a gente vai acompanhando aqui, o número vai estabilizando das entradas. Ô, Lu, eu vi também aqui junto com o Fernando Pompeu, né, o sucesso que foi lá o congresso, né, de receber alimentos e tudo mais. Ele fez as Muito doações, né? bacana. Sim, sim. Foi hoje que ele fez a entrega. Eu estava vendo Acho que aqui foi na sexta-feira que ele fez junto com a Comissão de Ação Social. Foi muito bacana. muito legal, né, de aproveitar ali o encontro, um evento gratuito da OAB Campinas Tá e vendo? ainda conseguir arrecadar tudo isso de alimento, né? É muito bom. Uma ótima oportunidade. Bom, acho que Já está temos mais de estabilizando aqui. Temos aqui, para mim, 41 participantes. aqui já subiu para 42. Vamos lá. Vamos lá, então. Bom, boa tarde a todas e a todos. É um prazer recebê-las e recebê-los para mais um evento aqui das comissões da UAB Campinas. Eu primeiro conversava aqui com o doutor Armani, com o doutor Bruno, respectivos presidente e vice-presidente da nossa Comissão de Direito Empresarial. Para realizar, acho que é o primeiro, né, Armani? Porque Primeiro, eles falaram que todos os esforços estavam concentrados para o Congresso de Recuperação Judicial e de empresarial. Então, agora, efetivamente, a gente pode começar com as palestras, com os eventos individuais, dizer que é um prazer receber todos vocês, agradecer muito às comissões temáticas. Eu sempre procuro fazer essa fala, porque a abrangência que vocês conseguem atingir os assuntos, gente, para nós, enquanto OAB, é importantíssimo. E nós vemos também assim a dedicação, né? Eu acho que isso que é bacana, porque cada um na sua área de atuação, com o que gosta e efetivamente trabalha, pode contribuir de alguma forma para a advocacia, né? Então, agradecer muito o trabalho de vocês, agradecer os trabalhos dos palestrantes, daquelas pessoas que também dedicam um pouquinho do seu tempo para vir aqui para a OAB Campinas, ainda que no ambiente virtual, mas se disponibilizam a entregar esse horário aqui, né, em prol das nossas conversas. Então, agradecer nesse evento ao Matias, aos Tiagos, Marx e Vaz. Muito obrigada pela dedicação de vocês, pela oportunidade. Tenho certeza que vai ser de grande valia, afinal de contas, todo mundo fica com um pouco de receio quando a gente ouve essa palavra auditoria, né? Então, eu tenho certeza que vai ser um espaço muito importante aí para tirar a dúvida, para fomentar os debates. Gostaria de agradecer também a todos os nossos colaboradores, geralmente quem nos acompanha nesses eventos, a Andressa e a Valéria, e também a OAB São Paulo, Danilo, do Cultural OAB, proporcionando para a gente aqui o acesso, o link. Muito obrigada a todos vocês, porque com certeza a gente também não conseguiria realizar todos os eventos se nós não contássemos com o apoio que vocês nos dão. Eu vou passar a palavra, então, ao doutor Armani para o início dos trabalhos. bom, Lu, inicialmente, muito obrigado pelas palavras. É muito bom recebê-la aqui nos nossos compromissos da Comissão de Direito Empresarial. Foi como você disse, né? A gente teve um esforço gigantesco no início do ano, junto com a OAB Campinas e com a Comissão de Insolvência, né? Com o Fernando Pompeu, com o Iatarola, para a gente conseguir formatar, né? O primeiro congresso recuperacional falimentar de direito empresarial, 2 dias de um evento gigantesco, gratuito, que a OAB proporcionou a todos da região de Campinas. Foi um sucesso, estava lotado, os palestrantes nota 10, então foi muito, muito legal.
E, obviamente, que a comissão continuou, né? O WhatsApp ali é um dos mais ativos que eu tenho dos grupos, sempre com questões relevantes vinculadas a direito empresarial. É muito legal que os membros da comissão respeitam aquele ambiente, sabem que é para essa finalidade e tem entregue bastante conteúdo ali no grupo nosso Direito Empresarial, né? E a gente só tem a agradecer ao OAB Campinas por todo o suporte que está dando aí à comissão e a nós, presidentes da comissão, né? Queria agradecer também ao Bruno, que é o vice-presidente da Comissão de Direito Empresarial, meu sócio, e que está sempre aqui ao meu lado, pensando, preparando, né, para os eventos da comissão. E é muito legal a gente pensar num primeiro evento para tratar de um tema tão relevante que é a auditoria para as empresas, né? Então, isso a gente selecionou aí a dedo as pessoas para tratar desse tema, especialistas que convivem com isso. Então, nós temos aqui, né, o Thiago Vaz, né, meu amigo, meu parceiro, gerente regional compliance da América Latina e responsável pelo departamento jurídico da Manhumel, né? Ele é graduado pela PUC Campinas, especialista em compliance, em direito contratual pela FGV, tem MBA. Se eu ficar falando o currículo de todo mundo aqui, a gente vai ficar a tarde toda, né? Então, o Thiago aí é professor convidado de cursos de MBA, extensão ética empresarial e compliance da PUC Campinas. Então, Thiago, muito obrigado aí pela participação. O Thiago Marques é gerente sênior da auditoria externa da Ernst Young, formado em administração e ciências contábeis, tem vasta experiência profissional em empresas de pequeno, grandes e médio porte, seja nacionais, internacionais, responsável pelo planejamento e estratégia de trabalhos de auditoria, revisão tributária, análise e avaliação de controles internos, revisão das demonstrações financeiras, revisões trimestrais. Nossa, gente, perdi até o fôlego aqui. Thiago, seja bem-vindo, muito prazer recebê-lo aqui na nossa palestra da comissão. Matias, grande amigo, né, parceiro de longa data aí, a gente trabalhou junto já, é um excelente profissional, esse daí, amigo, parceiro. Ele é gerente sênior de serviços corporativos da Ernst Young, é formado em Direito, com especialização em Direito Penal Econômico e mestrado em Criminologia na Universidade de Roma. Matias possui mais de 10 anos de experiência em compliance, investigações forenses e apoio a disputas. Ele atua também com soluções corporativas integradas, incluindo operações societárias, operações legais e transações. Então, Matias, também muito obrigado. Gente, não tenho como agradecer, né, a presença de vocês, dos palestrantes, já falei do currículo, eu acho que a gente pode iniciar os trabalhos aqui. E antes disso, queria dar falar para o pessoal que quem não pôde comparecer, né, pode assistir depois no YouTube da OAB Campinas. O YouTube da OAB Campinas tem todas as palestras da OAB, gente. Então, entrem, assistam, é muito legal você rever as palestras, alguns pontos importantes que se perderam durante a exposição. Então, fique lá no YouTube da OAB Campinas, que vai ser muito legal. Além disso, pessoal, aqueles que forem estudantes e precisam de certificado, será disponibilizado certificado também do estudante. Meus alunos perguntam toda hora, vai ter certificado? Né? Primeiro eles perguntam se vão ter certificado, depois eles perguntam do que é a palestra. Né? Então, são alunos sendo alunos, né? Alunos sendo alunos. Então, sim, vai ter certificado, pessoal, é muito bom tê-los vocês, todo mundo que está assistindo a gente aqui. Eu vou começar, para não tomar mais tempo de vocês. Então, bom, pessoal, a questão aqui é trabalhar sobre as auditorias e a importância disso para as empresas, né? O Thiago, como eu disse para vocês, ele é de jurídico interno, ele é professor, ele atua nessa área. E, Thiago, eu gostaria que você fizesse um recorte temporal sobre esse tema de auditoria, porque a gente acompanha, né, as notícias, está em evidência por conta de alguns casos que apareceram na mídia, mas é importante destacar para que serve, né? Da onde que vem, como que está e qual que é o atual momento de auditoria. Então, Thiago Vaz está com a palavra, muito obrigado novamente, um forte abraço aí a todos. Excelente. Bom, primeiramente quero cumprimentar a todos aqui também, integrantes dessa mesa virtual.
nossa presidente aqui, doutora Luciana, também aos integrantes aí da nossa comissão que estão online conosco, Wagner Bruno, Wagner foi meu professor nos tempos de graduação da PUC Campinas, então muito me honra estar aqui com você. Bruno conheci um pouco depois, mas tem sido um grande parceiro aí em diversas questões legais. Matias e Thiago, tive também o grande prazer de trabalhar com eles na UI, quando fazia parte do jurídico interno. Então, muito me alegra estar aqui com vocês hoje. E nesse primeiro momento aqui, eu vou tentar colocar todos nós na mesma página para que a gente converse aqui com os nossos especialistas, né, convidados, para realmente entender a importância da auditoria. Mas antes de entrarmos essencialmente na importância das auditorias, eu gostaria de tentar voltar um pouco e demonstrar como nós chegamos nessas discussões, seja de governança corporativa, seja de linhas de defesa, seja de ética empresarial ou da auditoria propriamente dita, né? Que, para mim, um dos principais motivos é essa mudança no modelo econômico, que é o chamado capitalismo de stakeholder. Mas, Thiago, o que você quer dizer com isso? Bom, voltando lá nos anos de 1960, ali na década de 60, 70, Milton Friedman dizia que a responsabilidade social dos negócios, ela deve ser simplesmente o aumento dos lucros. Ou seja, dessa forma, ele tentava já caracterizar o capitalismo de shareholders, ou em português, o capitalismo de acionistas. Mas a gente vai ver que falar de 2023, responsabilidade corporativa, isso é muito mais abrangente do que simplesmente obter mais lucros aos acionistas. Então, quando a gente anda mais um pouquinho, na década de 90, os estudos de John Elkington já sinalizavam para uma responsabilidade social corporativa, através do chamado tripé da sustentabilidade, que de certa maneira já vinha sendo acompanhada pelo mercado, já que os investidores também apontavam para a necessidade de algo que pudesse lidar com aquele famoso conflito de agência, tá? Inclusive, nessa mesma época, foi elaborado o Combined Code da Bolsa de Valores de Londres, que era considerado um modelo mundial em termos de código de boas práticas de governança corporativa. Andando mais um pouquinho, na década de 90, a gente vai ter a maior evidência da governança corporativa, mas quem aqui é do mundo de compliance, já estudou um pouco mais sobre isso, vai lembrar daquele escândalo da companhia energética Enron, que mediante uma fraude contábil alarmante, trouxe uma preocupação com a responsabilidade das companhias novamente como um tópico que deveria sim ser discutido tanto no ambiente empresarial quanto no ambiente acadêmico. Sendo assim, andando mais um pouco, 2010 a gente tem os ideais de Michael Porter, que ele vai sim trazer a incidência do capitalismo de stakeholder, sim, aquele lá que eu comecei no início da minha fala, que em 80 já havia sido falado, mas 2010, muitas empresas, né, o ambiente principalmente acadêmico, entende que esse deveria ser um novo modelo econômico, onde as corporações elas deveriam valorizar os interesses de todas as partes interessadas, ou seja, stakeholders, que seriam o quê? Os funcionários, fornecedores, clientes, comunidade e o meio ambiente. Então, se no capitalismo de shareholder as empresas eram vistas como agentes econômicos que só visavam exclusivamente os lucros dos acionistas, aqui no capitalismo do stakeholder, a gente vai ter um olhar muito mais abrangente, com a responsabilidade de busca de benefícios para todas essas partes interessadas, tá? E diante desse cenário, o Institute of Internal Audits, em 2013, vai empregar oficialmente o posicionamento sobre as 3 linhas de defesa do gerenciamento eficaz de riscos e controle. De forma muito breve, dentro dessas 3 linhas, nós temos a primeira linha como sendo os gestores operacionais e suas equipes, que devem visar a implementação de controles e medidas para mitigar os riscos. Uma segunda linha seria as funções como riscos, compliance, controle interno, para efetivamente monitorar o cumprimento das políticas internas da empresa e as atividades da primeira linha, lógico. A terceira linha de defesa, então, seriam os auditores, sejam eles internos ou auditores externos, e que nessa linha deveriam efetivamente analisar de forma independente
o que as outras linhas estão fazendo e garantir a eficácia do funcionamento aí dessas 3 linhas, né? Bom, é importante que, mesmo com todas essas discussões, esse aparato, e aí, falando mais de um aparato regulatório, né, a gente vai ter lei anticorrupção brasileira, o norte-americano FCPA, o britânico UK Bribery Act, e talvez a mais temida por auditores e empresas, a lei Sarbanes-Oxley, ou a SOX. Fato é que, infelizmente, todas essas questões elas ainda não foram suficientes para combater esses escândalos corporativos de grande proporção que nós acompanhamos na mídia, né? Mais recentemente, no começo de 23, nós tivemos os casos das inconsistências contábeis das Americanas, que certamente foi um grande choque para muitos do mercado, né? Já que a Americanas era listada no novo mercado, ou seja, tem um alto nível em termos de governança corporativa, indo até além do que a própria lei pedia, e dispunha de comitê de auditoria independente, comitê financeiro, diretoria de risco, auditoria e compliance, e outros órgãos internos, mas ainda assim ela relatou ter um rombo de aproximadamente 43 bilhões de reais, pelo menos até a última vez que eu consegui acompanhar. Então, fechando a minha fala aqui, porque já falei muito e quero ouvir meus outros colegas também, na minha perspectiva, esse case da Americanas é sim um grande case para a gente observar o capitalismo de stakeholder, já que não só os acionistas foram impactados, mas nesse episódio funcionários, fornecedores e, quiçá, a sociedade brasileira. Então, para mim, logo de cara, a importância da auditoria é fundamental, porque se nós trabalharmos todos juntos, departamentos internos de empresas, escritórios externos, e auditores internos e externos, com certeza, dentro dessas 3 linhas ou outros controles que a gente pode colocar aqui, podem ser importantes para a gente auxiliar as instituições a cada vez mais mitigar esse tipo de infeliz situação que nós tivemos no nosso cotidiano empresarial, Wagner. Uau, Thiago, quase foi uma aula aqui, né? Se a gente fazer aqueles 5 minutos mais importantes do histórico da auditoria, acho que você tirava nota 10, viu, Thiago? Muito bom. Excelente esclarecimento, introdução, para a gente trazer um recorte temporal, né, sobre as questões da auditoria, né? Eu vou agora passar a bola para o Thiago Marques, né? Considerando esse cenário todo explorado aí pelo Thiago Vaz, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a responsabilidade do auditor, né? Eu tenho muitas dúvidas, na realidade, de como funciona o trabalho, como que vocês trazem, né, isso para dentro das auditorias. A gente, como jurídico, sempre dá suporte para as empresas nesse sentido, é sempre convidado a participar de algumas auditorias, mas ainda assim a gente gostaria de falar de uma pessoa especialista nesse tema. Por favor, Thiago Marques, está com a palavra. Pessoal, inicialmente, boa tarde, Wagner, obrigado pelo convite. Thiago, excelente introdução que você colocou aí do contexto histórico, né? Resumidamente, quando a gente fala de auditoria externa, e aí vem um ponto muito importante, né, que a gente acaba entrando especificamente na responsabilidade do auditor, como resumo de todos os procedimentos, como resumo de todo o resultado dos procedimentos efetuados pelo auditor externo, isso origina um relatório de auditoria que vocês, analisando aí as demonstrações financeiras de todas as empresas, vocês vão ver lá que a responsabilidade é expressar uma opinião de que se as demonstrações financeiras estão livres de distorções relevantes que podem ter sido causadas por fraude e erro, né? Dentro desse contexto, o auditor externo ele tem aí a responsabilidade de conduzir os procedimentos de auditoria, né, de acordo com as normas de contabilidade a qual o framework ele está responsável, né? Então, se eu estou falando de uma auditoria empresa brasileira de acordo com as práticas contábeis do Brasil, se eu estou falando de uma auditoria de uma empresa americana de acordo com as práticas contábeis adotadas lá, o S-GAAP, né? E a nossa responsabilidade também é conduzir esses procedimentos sempre partindo dos pressupostos básicos de ética e independência, né? A gente precisa ser independente nos procedimentos que
que estamos, nas empresas que estamos auditando e considerando a ética do auditor em todos os procedimentos que a gente está fazendo. Dito isso, para fundamentar, né, e aí que entra talvez o papel mais importante do auditor para ajudá-lo a expressar essa opinião de auditoria, que é o resultado final do trabalho, o que vai possibilitar ao auditor fundamentar a opinião que ele está expressando é o nível de segurança razoável, que aí que está essa palavra importante, né? Porque segurança razoável, como os procedimentos são desenhados, baseados na obtenção de segurança razoável, a gente não está falando de garantia aqui, né? Isso é um ponto importante que é bom colocar. De que as demonstrações financeiras estão livres de distorções relevantes causadas por fraude e erro. E é importante colocar aqui, né, que quando a gente fala dos procedimentos desenhados para ter essa obtenção, para obter essa segurança razoável, é importante colocar que uma distorção relevante oriunda de fraude, ela é muito mais difícil de detectar do que uma que pode ser oriunda de erro, porque aí envolve outros fatores, como conluio, representações fraudulentas, enfim, tem uma série de coisas aí relacionadas ao que está além, né, do que está nos procedimentos de auditoria. E nesse nível de segurança razoável que a gente obtém, né, é importante colocar que o pressuposto básico é que a administração está preparando, ela está monitorando sua estrutura de controles internos e preparando as demonstrações financeiras que estão sob auditoria, no pressuposto de que elas também estejam livres de fraude e erro, né? Então, o auditor entra, executa os procedimentos e conclui-se o nível, né, de evidência obtida é apropriado e suficiente para fundamentar a opinião. Dentro do processo de auditoria, não só quando a gente fala em expressar opinião, a importância está muito além disso, porque no dia a dia dos trabalhos de auditoria, o auditor vai obter, né, o entendimento da estrutura de controles internos da companhia para ele avaliar efetivamente quais são os riscos atribuídos a cada projeto, a cada empresa, né, considerando a avaliação dos controles internos e de fatores extras que podem levar a gente a, eventualmente, ter um nível maior desenhar um nível maior de procedimentos para determinada conta, né, para determinada classe de transação para a empresa. Então, isso posto, vai ajudar o auditor, né, no planejamento dos trabalhos e na avaliação de risco que ele está fazendo para cada etapa, mas também ajuda a administração a entender numa visão externa, né, quais são os pontos de controle, os pontos de melhoria, efetivamente, que eles têm que se atentar em busca dessa estrutura de governança cada vez mais eficaz em conexão com o colocado pelo Tiago inicialmente aqui. Pegando o gancho aqui agora, né, quando a gente fala de obtenção de evidência, esse é um ponto importante. A gente não só precisa pegar as evidências, né, e eu estou falando aí do que propiciou a empresa a fazer determinada contabilização, mas muitas vezes a gente tem que desafiar premissas, e é um outro papel importante do auditor dentro desse contexto, premissas que levou a administração a se basear para construir determinadas estimativas contábeis, né? Sejam elas provisões, sejam elas estimativas de rentabilidade para a recuperabilidade de determinado ativo. Então, é sempre o papel da auditoria fazer esse desafio, obter as evidências apropriadas e suficientes e conseguir concluir efetivamente se o nível de evidência obtido é suficiente para fundamentar a opinião. Agora, colocando num ponto que chama bastante atenção agora, né, que eu mencionei aqui anteriormente no começo. O risco de um erro causado por uma fraude ser muito mais difícil de detectar
ocorre porque, nesse sentido, a administração ela pode conseguir sobrepor os controles internos da entidade. E quando a gente fala de fraude no nível mais alto de governança, considerando que as representações são incorretas, isso pode poluir toda a estrutura de controles internos da companhia. O auditor tem a responsabilidade de executar procedimentos para mitigar o risco de fraude, mas, obviamente, que na detecção aí dos riscos de fraude, uma vez que esse risco está em evidência de acordo com os procedimentos executados até então, a gente entra para outro ponto. A gente tem uma norma específica, né, de auditoria, que é a NBCTA 200, que fala de uma série de procedimentos que o auditor, de uma série de procedimentos que passam a fazer parte da responsabilidade do auditor na detecção de fraude, mas que, obviamente, nesse sentido, né, vai exigir um nível de investigação, de procedimentos, muito mais a fundo do que os procedimentos de auditoria são desenhados para fazê-lo. Nesse caso, então, quando a gente se depara, né, nesse tipo de situação, a gente precisa envolver, obviamente, outros departamentos aqui, especificamente, a gente tem nosso colega Matias, que assessora quando a gente se depara com esse nível, com essas situações, para partir para investigações forenses, para ir mais a fundo, para ir mais, enfim, para executar outros procedimentos, para garantir que a fraude identificada ela não vai causar distorções relevantes nas demonstrações financeiras ou caso ela cause distorções relevantes, que a distorção, que o impacto contábil seja reconhecido e, propriamente, a partir daí, as demonstrações financeiras tenham capturado e estejam adequadas, considerando o impacto originado dessa fraude. Aí, nesse caso, eu pego até o gancho para colocar meu colega Matias para explicar o que acontece nesse tipo de situação. Matias. Obrigado. Acho que tem que todo mundo aí, Marcos. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos aí também pela audiência. Queria agradecer rapidamente ao AB pela oportunidade, principalmente nas pessoas de Wagner, Armani e Bruno, que são meus colegas aqui de longa data, e agradecer também a presença do Thiago Vaz, que era daqui de casa, e o Marcos, que está aqui comigo, e como ele mesmo disse, é um parceiro aí dessa jornada de apoio e assessoria em casos em que nossos clientes se deparem com fraudes, né? Então, até olhando, estava pensando aqui, enquanto o Marcos ia falando, sobre assim, o tema, né? O que a gente veio falar sobre a importância de auditoria para as empresas, né? Então, quando a gente fala em auditoria, não significa que a empresa está blindada de qualquer tipo de erro ou fraude, né? Erros, como o próprio nome diz, já é algo não intencional e isso acontece no dia a dia. Para isso, a gente tem, inclusive, departamento de auditoria interna, que muitas vezes detecta esses erros, e fraude já é uma situação em que tem um componente de má-fé, né? E a detecção da fraude costuma ser muito mais sensível. E quando a gente se depara numa situação em que um cliente nosso, né, um cliente da EY, de auditoria, se envolve numa fraude, é vítima de uma fraude, a gente tem que passar por um processo, né, que existe uma regulamentação para isso, que é a CTA 30, né, então, Comunicado Técnico de Auditoria número 30, que fala de passos, né, que devem ser tomados e atividades adicionais de auditoria, né, que devem ser tomados para verificar até que ponto, até que extensão que essa fraude impacta nas demonstrações financeiras, né? Então, para isso a gente faz um procedimento que se chama Shadow Investigation, tá? É uma investigação sombra em que um terceiro, aqui no escritório de advocacia, por exemplo, vai fazer uma investigação e nós, enquanto
parte da equipe de auditoria, vamos fazer um acompanhamento dessa investigação para garantir, basicamente, a pervasividade das atividades realizadas e a completude. Então, o terceiro que vai investigar tem que adotar os passos mínimos caso nós fôssemos estar realizando essa investigação. Então, dentro de uma Shadow Investigation, a gente tem algumas partes. Tem o cliente, né, que, enfim, é a empresa que vai ser alvo aí dessa investigação. Em geral, você tem um comitê de investigação que pode ser formado pelo escritório de advocacia que vai investigar ou por uma outra firma de consultoria forense que também vai fazer parte desse comitê e que vai, via de regra, estabelecer uma governança para a investigação. Então, e que, na verdade, assim, esse comitê pode ser levantado pelo próprio cliente, né? E aí trazer terceiros para fazer a investigação. Você tem os certificadores, que é um pouco na linha do que o Thiago Marques comentou, que assinam as cartas de representação, que basicamente é um atestado, né? Uma carta em que a alta direção da empresa certifica de que os números ali disponibilizados estão livres de qualquer fraude ou valores incorretos. E muitas vezes tem também um comitê de auditoria para quem deve ser endereçado aí os resultados da investigação. E aí, portanto, a Shadow ela vai fazer um entendimento de quem são os potenciais envolvidos, né? Então, se tinha alguém da alta administração envolvido, porque isso é muito relevante e vai impactar na carta de representação, porque supondo que o diretor financeiro da companhia esteja envolvido, ele também figura como um certificador, ele já não vai poder assinar a carta porque ele vai estar maculado, né? Então, a ideia é identificar quem são os potenciais envolvidos, qual era o modus operandi, ou seja, por onde ou por quais departamentos, por quais processos que essa fraude aconteceu, em quais locais da empresa, em quais filiais, enfim, qual que é o contexto geográfico que isso aconteceu, e principalmente a gente vai avaliar qual foi a reação do cliente frente ao fato, ou seja, ele teve uma pronta resposta para esse evento de não compliance, ele acionou logo a auditoria, ele contratou logo um terceiro para investigar, qual foi a tempestividade que o cliente adotou para dar uma resposta rápida e contumaz para esse evento de não compliance. E a gente avalia também se o terceiro que está investigando tem independência, né? Muitas vezes a própria empresa é quem faz uma investigação interna. Isso não é problema, mas, obviamente, você tem que identificar quem era o responsável pela investigação, se não era alguém que estava envolvido. Então, idealmente, é que seja um terceiro independente. Se teve objetividade, ou seja, se foram aplicados procedimentos definidos e com ceticismo, né? Então, a ideia é que você, por exemplo, não proteja alguém, não deixe de investigar alguém em prol da posição que essa pessoa tem dentro da companhia, e a competência, obviamente. Se o terceiro contratado para investigar tinha qualificação e conhecimento técnico para conduzir uma investigação forense, né? Então, o que a gente avalia dentro de uma Shadow Investigation são esses aspectos. E isso, para que serve? Isso a gente vai reportar, eu vou reportar isso para o Thiago, né? Falar, olha, encontramos isso e aquilo, temos problema assim, assim, assado, ou o terceiro deixou de investigar X, Y fatos por conta disso. E isso depois, eu vou complementar, pode trazer um impacto na opinião do auditor, né? Acho que o Thiago começou falando sobre isso, na opinião tem que ser livre de distorção relevante, né? Então, eu devolvo aí para o Armani para complementar e parar aqui por enquanto, porque eu já falei bastante também. Excelente, Matias, Thiago Marques. Bom, eu vou voltar um pouquinho com o Thiago Vaz, né? Porque eu acho interessante ele falar um pouquinho e depois passar aí para o Bruno também, como
como que vocês veem a importância do compliance, né, e o papel da auditoria para o jurídico interno das empresas, né? E depois eu queria, Thiago, depois eu gostaria que você passasse a palavra para o Bruno, que ele gostaria de, como Wagner. representante... Oi, diga lá. Pode falar, Vago, também. Não, Todo mundo só aqui me aproveitando o conhece. gancho, até já para completar a resposta do Tiago, e também ouvir os demais aí, é muito interessante essa explanação que todos fizeram aí, né, de como foi a evolução aí das normas, né, e do ambiente envolvendo auditoria, o compliance, as boas práticas, enfim, que afeta diretamente não só as empresas, mas a economia como um todo, a segurança, né, dos empresários, da sociedade como um todo, e também o Thiago Marques e o Matias trazendo como se dá na prática, como se desenvolve na prática a partir de determinadas situações concretas, uma apuração, quais são os parâmetros exigidos e como que isso se desenrola. E aí eu fiquei pensando aqui, até para explorar um pouquinho aqui o nosso grupo, nosso público que está aqui hoje, que está bem, bem elevado, mas também depois que vai ter oportunidade de assistir essa palestra, ele é bem eclético, né? Então, nós temos empresários, temos advogados de escritórios de diferentes portes e outros profissionais do direito e de fora do direito. Então, acho que é legal entender aí, na opinião de vocês, Tiago, Matias e Thiago Marques, como que vocês enxergam, né, a atuação dos escritórios parceiros dentro desse contexto, né? O Thiago Vaz vai falar um pouquinho, como o Wagner falou, da questão como o jurídico interno se posiciona, super legal, mas eu queria também aproveitar para entender como que vocês enxergam os escritórios parceiros dentro dessa engrenagem toda, de que forma que os profissionais que trabalham em escritórios parceiros podem contribuir, seja no dia a dia, nas informações prestadas, e a gente tem uma área de relatórios e de auditorias mensais, né, e recorrentes, que é bastante exigida, mas também, como o Matias e o Thiago Marques trouxeram, em casos eventualmente de fraude, né? Qual a leitura de vocês aí através do mundo corporativo, no caso do Thiago Vaz, e do Matias e do Thiago Marques, aí já na prática da auditoria mesmo? Não, excelente, ótima pergunta, Bruno, Wagner. Eu, como responsável pelo jurídico e compliance, vejo tanto a atuação dos auditores externos quanto dos advogados com muito bons olhos, porque no frigir dos ovos, com certeza, acabam sendo uma extensão do nosso departamento para efetivamente nós coibirmos ou ao menos mitigarmos os riscos envolvidos, não só em relação a fraudes, mas quanto outras ilegalidades ou até mesmo questões antiéticas, né? Evidentemente que, né, que falando aqui mais na questão dos auditores propriamente ditos, né, nós acabamos tendo aí, né, falando mais da prática do dia a dia, algumas reuniões de alinhamento para explicar processos, demandas, na grande maioria das vezes amistosas, em algumas poucas mais acaloradas, mas no final do dia todos nós queremos defender a companhia, né? Então certamente é algo benéfico como parte dessas 3 linhas de defesa, como eu já tinha comentado, né? E aí, pensando aqui em algum exemplo para falar em relação a como essa atuação do escritório externo e os auditores pode se dar na prática, dando esse exemplo, né? Existe uma tendência muito grande relacionada à due diligence de integridade, né? E nesse meu exemplo, muito mais aproximada à violação de direitos humanos. E qual é o sentido disso, né? Como vocês devem ter acompanhado, nós tivemos alguns casos bastante relevantes de empresas utilizando mão de obra análoga à escravidão ou com a utilização de mão de obra até mesmo de crianças, né? Então, nesse sentido, países como Alemanha, Noruega, México, Reino Unido, já estão se posicionando e os legisladores desses países publicando leis que visam coibir com maior severidade empresas que se utilizem dessas formas de trabalho. Além disso, como uma maior preocupação da due diligence na cadeia de fornecedores. A due diligence, mais uma vez, é aquele procedimento, né, que realmente visa checar a integridade, o background de alguma empresa, né? Então,
Um ponto que chama a atenção nesses casos que existiram aí de mão de obra análoga à escravidão é a similaridade no ponto de que existia um problema, às vezes não na empresa, mas sim nos fornecedores ou subfornecedores utilizados. Ou seja, havia então um diagnóstico incipiente ou inexistente em relação à cadeia produtiva. Nós aqui na Manhummel, como empresa alemã, estamos nos adaptando, né, a essa nova lei alemã de cadeia de suprimentos, que requer exatamente um cuidado maior em relação ao due diligence. E aí onde eu quero chegar? Se existe essa maior tendência de um risco relacionado à forma como fazemos a due diligence e esse olhar para os nossos fornecedores, pensando num jurídico interno e de compliance aqui da nossa região de Campinas, que é da onde nós falamos, com certeza as nossas equipes, que são equipes muito enxutas, vamos precisar cada vez mais nos apoiar dos nossos auditores, dos nossos advogados, porque parece não fazer mais sentido meramente enviarmos um questionário de autopreenchimento para aquele fornecedor dizendo se ele cumpre ou se ele possui um programa de compliance ou se cumpre com a lei anticorrupção. Então, nesse sentido, cada vez mais nós precisaremos de auditores e advogados especializados que consigam atender a essas novas demandas, entender esse novo mercado e certamente nos auxiliar, até mesmo indo fisicamente nos fornecedores, para realizar essa nova due diligence de integridade que tem cada vez mais sido bradada, tanto aqui localmente quanto pelas legislações de outros países. Nossa, Aí muito passa a bom, bola para os Thiago. meus amigos. Muito bom, né, Thiago, os pontos que você levantou. E eu acho curioso, né, a visão do jurídico interno e a importância, né, de compartilhar junto com o jurídico externo, com os escritórios de advocacia, com os colegas advogados, essa posição. Mas vou passar agora a bola para o Thiago Marques para falar um pouquinho sobre essa visão dele também, né, da importância aí dos escritórios externos, né, e de outras operações. Bom, inicialmente, excelente pergunta, tá? E nesse sentido, assim, eu poderia ser até extensivo nos exemplos que eu podia dar aqui, na importância, né, empresas terem bons assessores jurídicos para auxiliá-los, né, no processo decisório, porque o processo de preparação das demonstrações financeiras, ela exige também um uso bastante extensivo de estimativas contábeis. O que são essas estimativas contábeis? São prognósticos, são premissas que a administração ela precisa, no processo decisório, adotar para, seja tomar decisão para determinada operação, ou seja, para fazer avaliação de determinado risco. E, nesse processo, os assessores jurídicos eles são essenciais no processo de assessoria às empresas, porque são vários os exemplos, né, que até o contato que a gente tem com assessores jurídicos de empresa é bastante extenso, porque isso pode ajudar as empresas no processo decisório de tomar determinada tratativa tributária, de analisar, né, determinada operação, se a operação que ela está adotando é uma operação adequada, considerando o setor que a companhia opera, se eventualmente a empresa ela quer abrir uma filial, quais são os benefícios tributários de determinada filial, né? Então, é importante as empresas terem um assessor tributário para ajudá-los nesse processo de tomada de decisão. E voltando um pouco agora na questão da preparação das demonstrações financeiras, quando a gente fala de estimativas contábeis, a gente tem uma norma específica aqui, né, que é um pronunciamento contábil que fala de contingências, provisões para riscos e tudo mais, onde a companhia precisa, baseado nas discussões tributárias que ela está, não só tributárias, né, nas discussões judiciais a quais ela está
ela está passando, ela precisa ter uma estimativa, né, de qual o risco que ela tem para cada discussão judicial, ou seja, o risco de determinado processo, de eu precisar contingenciar, é provável, é possível ou é remoto? E, nesse sentido, entra, inclusive, um procedimento obrigatório do auditor, que a gente acaba, e o Wagner e o Bruno conhecem bem, né, precisando, inclusive, muitas vezes do auxílio deles aí, que é o processo de obtenção de respostas de circularização do advogado, que é esse papel que eu comentei, né, que é o assessor jurídico auxiliando, né, a administração no processo de avaliação das estimativas. Voltando para o ponto que eu falei lá no começo, o nosso papel aqui é obter evidência apropriada e suficiente de que as demonstrações financeiras estão livres de distorções relevantes. Essa evidência apropriada e suficiente, quando eu estou falando de uma estimativa, de uma discussão tributária, é o assessor tributário que está à frente dos processos, né? Os patrocinadores das causas que sabem responder, que têm, né, o conhecimento do que ele está defendendo. Então, por isso que é essencial, porque a evidência apropriada e suficiente, no caso das estimativas aí que a administração precisa considerar, passa essencialmente pelo assessor jurídico. Então, por isso é essencial, né, que elas sempre tenham bons assessores jurídicos no dia a dia das empresas. Eu podia me estender aqui, mas eu quis pegar esse exemplo porque é um que envolve bastante todos os assessores jurídicos aí. Dificilmente tem um que nunca tenha respondido, né, uma carta de circularização para a empresa, mas eu acredito que isso aí, para resumir, é um ponto que coloca, né? É essencial, então, a administração das empresas se basear em suas estimativas sempre ao lado de assessores que conheçam, né, e que consigam efetivamente auxiliá-los na tomada de decisão correta no que diz respeito a essas estimativas. Ana, Matias. Beleza. Acho que isso varia uma complementação aí, Matias. Segue lá. Bom, voltando à pergunta do Bruno, e aí eu complemento com o que o Thiago falou. Como eu disse, usar a palavra inglesa aqui, um dos stakeholders, né, um dos responsáveis pela investigação, obviamente é o escritório terceiro, né, que sim, deve e é muitas vezes o parceiro que vai nos auxiliar justamente a fazer essa nivelação, né, ombro a ombro, do que deve ser investigado e até onde. Então, vou dar um exemplo claro. Um cliente nosso é envolvido numa questão de fraude e tem ali um alto executivo do cliente que é denunciado, e nós, como empresa de auditoria, via de regra, em algumas situações, a gente não pode fazer essa investigação por conta de conflito de independência. Então, o terceiro advogado tem que fazer, tem que realizar as atividades de investigação. E aí, a primeira reunião é justamente para discutir o plano de investigação, quem vai ser investigado, o que vai ser feito, os procedimentos, se vai coletar o computador, se vai coletar o celular, se vai entrevistar fulano, beltrano, ciclano, que teste de transação que vai fazer, qual a documentação que vai ser base para a investigação. Então, em havendo o escritório parceiro desde o dia 1, até da elaboração, até antes disso, desde a elaboração do plano de investigação, facilita muito a nossa vida, porque a gente já sabe que não vai ter surpresas ou tudo que a gente sugere em termos de procedimentos vai ser realizado. Porque, do contrário, e muitas vezes isso acontece, nós, da auditoria, somos os últimos a saber que o cliente foi vítima de alguma fraude. E a investigação já foi realizada, o cliente já gastou, já contratou o escritório, já emitiu o relatório, e aí a gente recebe depois de tudo feito. E, em algumas situações, tem pontos que a gente gostaria que fosse mais investigado, mais a fundo, ou uma outra pessoa que sei lá, por algum motivo estava fora do escopo. Então, essa parceria, ela nos ajuda, ela flui melhor e nos dá maior segurança, aí é onde eu queria chegar,
para emitir uma opinião sobre as demonstrações financeiras, né? Eu falei um pouco disso no meu outro bloco, e agora o que acontece? Finda a investigação interna ou externa, né? E a gente obtém os resultados, a gente reporta isso, eu reporto isso para o Thiago, né? E falo, olha, tem esses pontos que, enfim, são pontos que são distorções relevantes ou não, e aí o Thiago, obviamente, com o ceticismo e com a independência profissional dele, vai analisar e aí ele vai emitir uma opinião, que é o que o cliente quer, né? Então, ele nos paga para ter lá uma página sobre as opiniões das demonstrações financeiras. E essa opinião, ela pode ser basicamente, pode ter um parágrafo de ênfase, que é basicamente a auditoria querendo chamar a atenção para algum tema que é relevante, mas que, ainda assim, a auditoria consegue dar uma opinião sobre aquilo. Pode ter uma opinião com ressalva, em que existem distorções relevantes, mas não generalizadas. Então, dentro de um determinado tema, a auditoria não consegue chegar numa conclusão, sei lá, por falta de documentação, por N motivos. Então, existem distorções em alguns números, mas que não são generalizadas. Aí existe a opinião adversa, em que as distorções são relevantes e generalizadas, e existe o pior cenário, em que a auditoria pode se abster de dar uma opinião, que ela não teve, por exemplo, acesso à documentação necessária sequer para olhar aquilo. Então, esse caso, nos casos de opiniões modificadas, que a gente chama, é o pior cenário para os clientes, porque muitas vezes os bancos pedem uma opinião de auditoria, e se a opinião for modificada, né, isso pode trazer um problema com empréstimos, com financiamentos, com ratings, com emissão de bonds, enfim, isso impacta frontalmente a saúde financeira da empresa, que deixa de ter uma opinião auditada, né? E, enfim, e aí, do ponto de vista de continuidade de negócio, isso pode ser um problema. Então, fazendo o link com o escritório parceiro e tendo uma investigação shadow realizada em parceria desde o início, é o melhor dos mundos para que isso flua e para que a gente tenha a transparência e consistência das informações, para que o auditor também consiga emitir uma opinião com a devida transparência, ceticismo e segurança do que foi avaliado e investigado. Então, acho que era isso que eu queria finalizar. Eu sei que a gente está chegando próximo do nosso tempo aí, então devolvo para você aí, Armani. Matias, só fazer um comentário aí para passar a bola para o Wagner, pegando o gancho do que vocês comentaram, né? E trazendo um pouco aí para o nosso ambiente de escritórios de advocacia, trabalhando aí como uma extensão realmente dentro desse ambiente de buscar, né, as boas práticas. É interessante, né? Porque você vê que o trabalho ele vai desde um dia a dia, né, em que nós precisamos ter informações confiáveis em relação às questões processuais ali, né, porque as empresas elas vão trabalhar com provisionamento ou não daquele valor, então nem ser muito cauteloso, nem esquecer, nem deixar de lado o provisionamento, porque isso impacta na vida financeira da empresa naquele dia a dia, né, um pouco disso que o Thiago trouxe, Thiago Vaz, mas nem só isso, né? Hoje, o nosso trabalho, ele vai além, né? Essa parte, digamos, de provisionamento financeiro, processual, ele é essencial, ele é fundamental, mas como o Thiago Vaz bem trouxe, né? Com todas as boas práticas que vêm a cada dia surgindo, outros tipos de auditoria demandam também os escritórios de advocacia, porque nem sempre aqueles gaps ali que podem ser ventilados em uma auditoria jurídica estão dentro de processos, né? Podem estar dentro de questões comerciais, questões contratuais e assim por diante, né? Então, mostra que a nossa visão, né, tem que ser uma visão muito mais holística e ampla aí dentro desse cenário novo que se desenha. E o que Matias e Thiago Marques trouxeram também de suma relevância, complementando o Thiago Vaz, mas mostrando também que é o seguinte, olha, para eu dar uma opinião consistente lá na frente, eu preciso que esse suporte jurídico ele aconteça para e passo, né, desde o início,
e com todas as informações da maneira mais criteriosa e segura possível, né? Então, percebam aí quem está do lado de cada mesa, né, ouvindo o mundo corporativo e as empresas de auditoria, o poder e a relevância que tem hoje o nosso trabalho aí em escritórios de advocacia como alicerces e como condutores desse processo, né, Wagner? Exatamente, Bruno. Acho que tudo que foi passado aqui é super relevante, né? A gente conheceu agora melhor aí como funciona a cabeça, né, das empresas de auditoria, aí representado pelo Thiago Marques, pelo Matias, também, né, o jurídico interno representado e compliance, né, representado pelo Thiago Vaz. Eu queria passar a palavra assim para as considerações finais, bem breves aqui do pessoal, para a gente encerrar. A gente passou mais de uma hora. A gente combina 40 minutos, 45 minutos, mas não adianta, né? Quando a gente fala do que a gente gosta, a coisa vai fluida, vai, a gente pode complementar um ao outro, né? Então, eu vou dar a palavra agora em ordem inversa, né? Vou dar a palavra ao Matias, depois eu passo para o Thiago Marques, para o Thiago Vaz, e aí Eu até já abri aqui, porque eu queria realmente pedir a palavra, e Vaz, que trabalha em empresa, e aos demais colegas que estão nos assistindo, e que trabalham em jurídico de empresas, sempre que vocês se depararem com uma situação de fraude, uma situação não compliance, as regras e leis, por favor, levantam a mão e chamem os auditores, chamem o jurídico externo e os auditores, para que juntos, desde o início, desde o B-1, comecem a trabalhar para que isso não se torne um problema na vida de vocês. Eu acho que essa transparência, ela só traz benefícios para todas as partes aqui. Empresa, auditor externo e jurídico externo. Acho que era isso que eu queria amarrar aqui, finalizar. Obrigado, Matias. Thiago Marques. Gente, eu acredito que o resumo aqui, né? A gente tentou, muito pouco tempo para a gente falar realmente de um escopo bem grande de assunto, mas a grande mensagem que eu queria passar aqui também, né, é que no processo, né, no dia a dia da empresa, no final das contas, é importante que as empresas estejam ali embasadas, que elas estão seguindo, né, os procedimentos corretos e adequados, baseados nessa estrutura de controles internos, né? Porque no final do dia, a administração, são os funcionários no dia a dia que conseguem efetivamente fazer com que as empresas tenham uma estrutura de controles e um nível de governança alto, Exatamente, considerando essa jornada de compliance que a gente tem, né, hoje cada vez mais forte aí, né? Então, não é o auditor no final do dia, indo lá 2 semanas auditar, que vai conseguir fazer mudar, mas dia a dia do trabalho ali. Agradeço aí o convite dos meus colegas. Os assessores jurídicos, eles têm um papel essencial aqui, né? As empresas no dia a dia, elas precisam lidar com incertezas, elas precisam lidar com estimativas, então é essencial que elas estejam bem embasadas e alinhadas com seus assessores jurídicos, né? E nesse caminho, né, nesse conjunto de informações que a gente teria muito mais campos para explorar aqui, acredito que se constrói aí o dia a dia para que no final, né, todas as regras e toda a estrutura de governança efetivamente seja mantida. Então, pessoal, obrigado aí pelo convite, oportunidade. Passo agora a palavra para o Thiago Vaz. Excelente. Bom, eu só tenho a agradecer aí o convite da comissão, a todos que ficaram até agora conosco, cumprimentar mais uma vez aí Matias, Thiago também, que fizeram parte da caminhada, tem muita expertise no tema, e eu concordo 100% com todos. Eu acho que nas situações também experientes onde eu já vivi, quando a gente levanta a mão e pede ajuda, e quando nós temos realmente assessores, não só auditores, mas também advogados especializados que consigam auxiliar o nosso business e esses novos riscos que surgem, com certeza a nossa vida ela fica mais fácil. E parabenizo mais uma vez
aqui a comissão por trazer um tema tão relevante. É muito bacana ver tantos amigos, tantos assessores aqui online com a gente, entendendo mais desse nosso dia a dia corporativo. E se eu puder deixar uma última frase, com certeza é uma que eu carrego comigo, que é do Guten Marsh, que eles falam, né? Eu até abri aqui para não falar besteira. O comportamento ético constrói caráter e reputação, já o comportamento antiético os destrói. Acho que falar muito mais de auditoria, de linhas de defesa e compliance, nós como brasileiros temos cada vez mais que buscar aperfeiçoar esses controles, aperfeiçoar toda essa questão de compliance e auditoria, para que cada vez mais a gente consiga ter uma sociedade mais justa e igualitária. Obrigado, gente. Thiago, muito obrigado aí pelas palavras finais. Matias, Thiago Marques, Thiago Vaz, em nome de toda a Comissão de Direito Empresarial da OAB Campinas, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, as palavras, o link que vocês fizeram, né, com a empresa de auditoria, com as empresas, jurídico interno, jurídico externo, a importância do advogado em toda essa operação, e é muito bom saber aí que a gente está no caminho certo, né? Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que compareceram. Aqui foram um fluxo de mais de 80 pessoas durante toda a palestra. Então, assim, para uma segunda-feira, às 4h, eu vejo isso como um grande evento da OAB Campinas. Tenho certeza que aqueles que não puderam comparecer irão assistir pelo YouTube da OAB Campinas. Em nome de toda a Comissão de Direito Empresarial, agradeço novamente Matias, Thiago Vaz, Thiago Marques, ao Bruno, que me acompanha aqui como vice-presidente da comissão, a doutora Luciana e todos da OAB Campinas que compareceram aqui para nos dar suporte. Então, muito obrigado, pessoal. Fiquem todos com Deus, uma excelente semana para vocês e qualquer coisa fico à disposição em nome da Comissão de Direito Empresarial. Um abraço, pessoal. Até mais. Valeu. Obrigadão, Obrigado. pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até mais.